Seja muito bem-vindo, presidente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia ao pessoal da FWTV que aqui nos está transmitindo, ao Jardel Della Valle, meu assessor jurídico da Câmara de Vereadores, a Aline Cairan, diretor da casa, que fazem parte da minha equipe de trabalho, e cumprimentar a toda a comunidade frederiquense e comunidade regional que nos acompanha. Muito bem. Dr. Jardel Della Valle, assessor jurídico do Legislativo Municipal, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Celso Santos. É sempre um privilégio estar na rádio para prestar esclarecimentos. Um bom dia especial a todos os internautas, ao nosso presidente Panocinho, a diretora Aline. Também transmitir um bom dia em nome de todos os servidores da casa, a dona Eleci, o Martini, o Toledo e demais CCs. Aline, depois tu me ajuda a lembrar quem são. Eu estou à disposição, a gente está à disposição aqui para prestar todos os esclarecimentos, Celso Santos. Perfeitamente. Doutora Aline Cairan, diretora da Câmara, muito bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia a todos, um bom dia especial aos nossos munícipes, também a toda a equipe aqui da rádio, a quem está nos acompanhando, especialmente aos nossos servidores da casa, né? Destacar também o nosso assessor de imprensa, o Clomar Toledo, que sempre nos acompanha, o assessor do presidente, Sandro Aires Ceruti, e dizer que é realmente um prazer estarmos aqui mais uma vez para trazer alguns esclarecimentos acerca do Poder Legislativo. Perfeitamente. Presidente Panocinho, está começando o ano legislativo já na próxima semana. Como o senhor planeja esse ano à frente do Legislativo Municipal? Quais são os seus principais projetos? Porque é, de fato, um cargo muito importante de destaque no Legislativo Municipal. Com certeza, Celso. O ano, desde janeiro, já estamos com a Câmara de Vereadores trabalhando normalmente, né, Celso? Mas as sessões ordinárias começam, então, na primeira semana de março. Então, na próxima semana, na quarta-feira, em função da terça-feira ser feriado de Carnaval, nós já teremos a primeira sessão ordinária que dá o pontapé inicial aí nas sessões durante o ano. Celso, nós estamos com uma expectativa muito boa para esse ano, tanto a nível estadual, federal e dentro do nosso município também. Já tivemos 2 sessões extraordinárias em decorrência desse ano, alguns projetos importantes e com urgência que passaram na nossa Câmara de Vereadores. O senhor já presidiu essas sessões extraordinárias? Isso, já presidi 2 sessões que tiveram projetos importantes passando pela casa e com certeza vai impactar na vida dos frederiquenses. E como foi coordenar a sessão? Foi bom, foi tranquilo. Já tinha presidido uma sessão no ano passado, já que eu era o primeiro secretário, em função de alguns vereadores ter que se afastarem, eu já tinha presidido uma sessão. Mas com certeza é um prazer muito grande e é uma responsabilidade que temos sobre as nossas costas que estamos cumprindo com a maior seriedade e transparência possível. Sim. O senhor é, na história, o presidente do Legislativo mais jovem. Isso, na história do município, é o mais jovem, sou eu agora exercendo o mandato. O senhor está com 21 anos. 21 anos, que é a idade mínima, né, para poder ser o presidente da Câmara. Sim. E o senhor dizia também o mais jovem do Rio Grande do Sul? Isso, é o mais jovem do Rio Grande do Sul, hoje sou eu, o mais jovem presidente. Para o senhor isso não é problema, pelo contrário, a juventude vai também ser uma aliada aí na condução dos trabalhos? Com certeza, a juventude vem crescendo muito dentro da política e eu acho que é a renovação que nós estamos precisando em todas as esferas do nosso país. Sim. E na relação com os demais vereadores, como que o senhor imagina que será essa inter-relação? A gente sabe que dentro da nossa Câmara de Vereadores nós temos uma relação muito boa de amizade, confiança, companheirismo. A gente sabe que em alguns momentos tem algumas divergências, tanto política quanto de ideias também. E a gente sabe que quando tem divergência de ideias, a gente tem um crescimento pessoal dentro da Câmara de Vereadores. E isso ajuda a sociedade. Mas quando a gente tem alguma divergência política partidária, aí eu acho que impacta negativamente para a nossa comunidade. E isso é uma coisa que eu estou prezando e estou pedindo para os nossos vereadores, para que nós podemos esquecer os partidos políticos. Desde a primeira sessão em que fui vereador, no ano de 2017, esse é o meu posicionamento. Que nós possamos esquecer, deixar de lado as siglas partidárias, porque nós não estamos em período eleitoral, né? Eu acho que no nosso momento é de nós estarmos unidos e estarmos pensando no nosso município, que é realmente o que importa. Claro. Presidente, muitas questões são regimentais, pouco pode se fazer sobre elas, mas algumas têm a característica do presidente do Legislativo. Como que o senhor pretende fazer o rito do recebimento dos projetos, da análise, das apreciações, da colocação para plenário, para votação? Mudaria alguma coisa das últimas legislaturas?
Olha, Celso, o antigo presidente, o Celso Oliveira, hoje faz parte da mesa de diretor também, é o primeiro secretário, quanto o Jacques Oliveira, que foi o primeiro ano presidente, eles foram presidentes muito bons, sabe, Celso, que conduziram os trabalhos muito bem na Câmara Legislativa. Mas eu, enquanto presidente, eu estou prezando pela valorização do nosso poder, Celso. Então eu quero que cheguem os projetos do Executivo e que nós tenhamos tempo hábil para nós analisarmos, darmos parecer e poder votar. Eu acho que o poder legislativo é um poder muito importante e nós temos que sim ser valorizado e nós temos que ter um certo tempo para nós poder esclarecer os projetos, para nós poder dar a transparência possível, né, para a nossa sociedade e para que a sociedade também saiba os projetos que estão na Casa dos Vereadores e possam participar e dar a sua opinião. Porque, como você sabe, Celso, os vereadores podem sim fazer algumas emendas modificativas nos projetos, então isso vem a crescer, vem a complementar, sim, os projetos de lei que vêm ao Executivo. Então esse é o meu posicionamento, que nós tenhamos tempo para poder analisar com maior sensatez possível. Presidente, só para complementar, Celso, se me permite, nós tivemos 2 sessões extraordinárias. Já foram aprovados este ano em torno de 7 projetos. Nós tivemos um projeto muito importante, a questão do IPTU, que depois a diretora me ajuda a completar, que este ano o boleto vai ser impresso tem a opção pela internet, e quem imprimir uma data bem importante até 15 de março, me parece que tem um desconto de 10%. E o pagamento do IPTU este ano foi jogado, que sempre era 15 de março, ficou com os descontos para 15 de abril. É isso, Aline? E também dizer que a presidência está buscando bastante celeridade e transparência nos projetos, porque o que acontece? Nós temos 4 comissões, onde é designado um relator, presidente, é o relator... Isso, o relator e 2 membros, né? O relator faz os pareceres do projeto. Então, Celso, daqui a pouco uma coisa que nem chega até nossos munícipes, né? Porque nós temos prazos regimentais. Tem prazos, quando é pedido de urgência, eles têm 30 dias para os relatores, as comissões fazerem os pareceres e assim poderem ser colocado em apreciação pela soberania dos vereadores. Isso. E, Celso, talvez alguma coisa que a nossa comunidade nem saiba é que as comissões permanentes da Câmara de Vereadores, elas são pluripartidárias. Então, os membros são de todos os partidos que têm representantes na Câmara. Então, não é porque uma sigla partidária ou a situação ou oposição tem a maioria que aprova todos os projetos. Porque para os projetos poderem ir à votação, eles têm que passar pelos pareceres e ser analisados por essas comissões, que são a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, a do Bem-Estar Social, da Agricultura. Então, dentro da Câmara de Vereadores, para os projetos poderem ir à apreciação no plenário, eles têm que passar por essas comissões que são pluripartidárias. Aí não influencia tendo a maioria ou não dos vereadores. Normalmente as comissões se reúnem na segunda-feira, que é a véspera da sessão. Isso, né? Na segunda-feira pela parte da manhã. É emitido os pareceres e na terça-feira os projetos que têm a parte legal vão à votação. Certo. Doutora Aline, e o seu trabalho enquanto diretora da Câmara? Fala para a nossa audiência como será, as suas principais incumbências e atribuições. Nós, enquanto equipe da Câmara Municipal, ao lado do nosso presidente, um dos nossos primeiros objetivos, e que eu considero um dos primordiais, é tentar aproximar cada vez mais o poder legislativo da comunidade, né? Porque nós, enquanto servidores, nós precisamos atender o interesse da população e principalmente o bem comum, né? E eu acredito que nós vamos tentar fazer um ano diferente, ou seja, um ano de modo que a gente consiga atender o princípio da eficiência na prestação do serviço público, né, com resultados positivos e satisfatórios para a nossa comunidade. Então, toda e qualquer proposta que adentrar dentro do Poder Legislativo, por certo que vai ter uma atenção especial dos servidores da casa, de toda a equipe do presidente e dos próprios vereadores. Perfeitamente. Presidente, dentro dessa linha que a doutora Aline falou, do trabalho de aproximar o legislativo da comunidade, esse é um projeto a rigor de todos os presidentes. Poucos colocam em prática ou têm resultados efetivos. Como que o senhor pensa essa aproximação com a sociedade, com os eleitores, com os cidadãos de Frederico? Celso, eu e a minha equipe, nós já estamos pensando em algumas ações para nós criar e ter essa aproximação com a nossa comunidade. Na semana que passou, eu estive reunido com a Marisete Froze, que é a coordenadora do Plano Estratégico de Governo,
da administração Panossi Duarte, onde nós falamos do projeto Prefeitura em Ação, do Executivo, onde vai ser feito em algumas localidades, já está sendo definido as datas para o ano de 2019. E eu, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, vou levar toda a estrutura da Câmara de Vereadores para, junto com esses bairros que vão ter esse evento. Então, já é uma maneira de nós aproximarmos da população. Também estamos pensando, Celso Santos aqui, agora falando em primeira mão, em um projeto Juventude na Escola na Câmara de Vereadores. Então, vai ser algumas ideias, nós vamos fazer o convite às escolas para que levem os seus alunos de ensino fundamental ou do ensino médio para conhecer a estrutura da Câmara de Vereadores, para nós mostrarmos como funciona os processos e o andamento dentro da nossa Câmara de Vereadores. Então é um modo da nossa comunidade poder interagir e conhecer realmente como é a Câmara de Vereadores, como são os processos legais e burocráticos, né, Celso? Então é uma maneira de nós conseguir aproximar, sim, os jovens da Câmara de Vereadores e também as pessoas. Só sim, doutor. Também para complementar, a Câmara de Vereadores, ela está visitando, nós já visitamos a OAB, presidente, alguns postos de saúde, até para ter um diálogo mais próximo, porque o vereador, sabendo do problema local, ele tem uma facilidade e um trânsito melhor com o Poder Executivo, e assim facilita, e isso também é uma forma de aproximação. Só para lembrar, foram postos de saúde, OAB, Poder Judiciário, clubes de futebol. Já visitamos o prefeito também, visitamos o juiz, visitamos, agora já estamos vendo para marcar uma visita para o promotor, então estamos visitando. E também, nessa semana, semana passada estive fazendo um curso de gestão pública em Porto Alegre, e nessa semana já retorno de novo às visitas aos postos de saúde, e após os postos de saúde eu farei visitas em todas as escolas infantis e escolas normais do nosso município. Perfeitamente. Uma questão que eu sempre encaminho a todos os presidentes quando vêm conversar com a gente, logo que assumem o comando do Legislativo, é com relação a cuidados com os gastos da casa. Eu sei que sempre há essa preocupação, né, presidente Panossinho? Como o senhor pensa de administrar as questões das diárias, das despesas dos vereadores? Algum cuidado especial ou já há, assim, uma regra básica que deverá ser dado continuidade? Celso, como eu já falei, os nossos vereadores do nosso mandato agora são muito responsáveis. E a nossa Câmara de Vereadores é uma das mais econômicas do Estado. O nosso salário hoje dos vereadores de Frederico Westphalen é um dos mais baixos do Estado. Então isso mostra a responsabilidade que os nossos vereadores já vinham tendo com o dinheiro público, porque todo ano é devolvido uma boa quantia de recursos que sobra do orçamento da Câmara de Vereadores. Mas sim, Celso Santos, a gente, em todos os detalhes, a gente está cuidando. Toda a questão de gastos que nós temos dentro da Câmara de Vereadores, com diárias, como eu já falei, os nossos vereadores, para tirar uma diária, realmente quando precisa, quando tem realmente algum compromisso que realmente precisa. Né, Celso? Mas também, um gasto de diária, às vezes não é um gasto, às vezes é um investimento, quando se precisa ir buscar recursos ou buscar algumas soluções junto com o Estado ou até mesmo em Brasília. Então eu não vejo isso como um gasto, e sim como um investimento que pode se trazer para o nosso município. A propósito da sobra, pois não, doutor Julião? Celso, apenas para esclarecer que o nosso efetivo da Câmara hoje, eles são apenas 2 funcionários e nós temos 4 comissionados. Então a nossa Câmara ela é bem enxuta. Tanto é verdade que ela se torna mais enxuta ainda que nós não temos setor de licitação próprio. Uma forma de economia que nós utilizamos, o setor de licitação, o setor de pagamento, toda essa estrutura é do Executivo, quem nos realiza. Então, a Câmara de Vereadores hoje tem um gasto mínimo. Perfeito, perfeito. Sobre as sobras, presidente, claro que é cedo, o senhor está iniciando, né, o seu mandato como presidente da casa, mas normalmente sobra em função de que o recurso repassado constitucionalmente do Executivo para o Legislativo não é todo ele utilizado. Geralmente os presidentes, ou a rigor, acho que todos os anos, né, devolvem o excedente, vamos dizer assim, pro Executivo. Isso deve acontecer quando? Lá pela metade do ano, mais adiante? Isso, Celso. Mais adiante nós vamos fazer uma previsão do nosso orçamento, até porque a Câmara de Vereadores está em reforma, né? Então não dá para prever todos os gastos que tem. E reforma sabe como é, né? E reforma não é tudo muito previsto, não. Então tem sim imprevistos,
mas a gente com certeza vai ter sobra de recursos e a gente vai, em conversa com o prefeito municipal, a gente tem alguma questão que é nossa prioridade, que é saúde e educação. Acho que nós temos que investir aí em creches municipais para que possamos atender 100% das nossas crianças. Isso é uma coisa que eu tenho defendido e talvez será o que eu vou pedir ao prefeito Panosso, que faça investimentos da sobra do recurso da Câmara de Vereadores em uma creche infantil. Certo. Sobre a obra, presidente, doutor Jardel, doutora Aline, é uma obra grande, a gente percebe. As sessões estão sendo realizadas e continuarão a rigor neste ano lá na URI. O senhor acha que essa obra será concluída até o final do ano, presidente? Olha, com o andamento que nós estamos tendo, se tudo der certo, até final do ano, a obra será inaugurada. Até o final do ano. Até o final do ano. Hoje acompanhei, agora pela parte da manhã fui lá acompanhar como está o andamento. O andamento está bom, está bem acelerado, mas sabe como é que é? A obra tem que ser feita, tem que ser bem feita, e a parte da acessibilidade aí que nós estamos com a licitação do elevador para adquirir. Já foi feita essa licitação? Porque das outras vezes não funcionou. Essa licitação já foi feita aí 3 vezes e ela deu vaga, né? Não teve participante, então a gente está vendo o porquê. Se foi em questão de valores, se foi em questão de moldes ou de tamanho do elevador que foi botado na licitação, que não houve participantes, não teve nenhuma empresa que quis vir participar e vender o seu elevador aí para o poder público. Pois é. O senhor vai tentar de novo essa licitação? Vamos tentar de novo. Em breve? Em breve, já estamos fazendo o estudo, né, Jardel? Para que viabilidade. Isso, da viabilidade. Não, a nossa obra, para vocês terem um entendimento, nós temos uma Câmara de Vereadores que ela é composta de 3 andares. O primeiro andar é a biblioteca pública e no segundo e no terceiro andar é onde estão sendo realizadas as obras. Então as obras são realizadas em 2 andares. O plenário atual hoje ele está no segundo andar, ele passa a ser no terceiro andar e, se não me falha a memória, é para 150 pessoas o auditório. Então ele vem a ficar um auditório maior, onde vai ser sempre foi disponibilizado para todos os eventos que a comunidade em geral, as associações necessitam. Claro, claro. Importante porque, doutora Aline, porque a comunidade poderá usufruir desse espaço mais adiante também como um espaço público, literalmente. Com né? certeza. Essa reforma, quem vem a ganhar é a população, porque nós vamos ter um espaço, um plenário maior para poder atender eventuais eventos da própria população. As audiências públicas vão poder atender um público maior, né? E eu acho importante lembrar também, Celso, ressaltando o que foi dito anteriormente, que todo e qualquer contrato dentro da parte administrativa da Câmara, ele é pautado pelo princípio da transparência e da legalidade. Nós temos dentro das próprias diárias ou de todo e qualquer valor que é gasto dentro do poder público a prestação de contas, né? Então, eu acredito que tanto dentro dos nossos gastos públicos que eu observo que dentro desse ano, do nosso poder legislativo, ele está reduzido, né? Porque nós sempre buscamos atender ao interesse da população, o interesse na questão econômica da população. Nós temos uma redução aí com relação aos valores do serviço público, justamente para que tenha um repasse maior de valores que sobrarem para atender outros interesses da população. Então, eu acredito que a reforma da Câmara, ela sim é um procedimento demorado, mas com certeza vai vir a entender o interesse público. Por quê? Porque nós vamos ter um espaço maior, onde com certeza teremos mais efetividade dentro da prestação e o plenário vai ficar à disposição de toda a população para aquilo que se fizer necessário. Certo. Presidente Paloccinho, para o senhor é importante que a população, que os nossos ouvintes participem das sessões, elas estão sendo realizadas na URI, como a gente já falou, e o senhor entende que esse também essa é uma oportunidade de convidar as pessoas a participarem do dia a dia da Câmara de Vereadores? Com certeza, Celso. Eu tenho falado isso em todas as tribunas, em todas ao grande expediente que eu participo na sessão da Câmara, para que a comunidade possa se fazer presente nas sessões. Até mesmo, Celso, para ver o que o seu representante, em quem confiou o voto, seu vereador, está fazendo, qual o seu posicionamento, suas ações, seus projetos e suas ideias. E também para ter conhecimento dos projetos que passam realmente na Câmara de Vereadores, né, Celso? Porque a gente sabe como funciona. Quando parte para o poder público, existem muitas fake news. Então chega um projeto na Câmara de Vereadores que fala de A e daqui a pouco está na comunidade que fala de B. Então isso é muito distorcido os assuntos, e a comunidade se fazendo presente, Celso, com certeza mostra que é uma comunidade interessada em que sua comunidade, que a sua cidade cresça,
né, Celso? Porque pode dar ideias, porque pode dar opiniões e que realmente possam saber o que está passando na Câmara de Vereadores. Normalmente o presidente da Câmara, em algumas situações, acaba por alguns dias assumindo o executivo municipal. Em algumas situações isso acontece, né? Como é que o senhor trata essa expectativa de poder eventualmente assumir o executivo municipal? Isso, Celso. Se acontecer a casualidade do prefeito estar fora do exercício, daqui a pouco o vice-prefeito estar impossibilitado de assumir... O senhor é o terceiro da linha sucessória. Eu sou o terceiro da linha sucessória para assumir o executivo municipal. Então, não tem nada previsto, né, Celso? Não tem nada de previsão que talvez o prefeito e o vice-prefeito não possam assumir, mas se eventualmente ocorrer o caso, estaremos aí preparados para administrar por alguns dias o nosso município. Muito bem. Talvez seja o prefeito mais jovem se assumir, no caso também da história aí, né? Talvez será. Sim, doutor Jardel. Apenas para relembrar, como nós estamos em reformas, as sessões estão sendo realizadas através de cedência de uma parceria lá no auditório da URI, que fica entre a URI e a Codemal. E a próxima sessão agora, presidente, vai ser realizada no dia 6 de março, que vai ser a primeira semana de março, né? Porque no dia 5 é feriado. Então, nossa primeira sessão ordinária é no dia 6 de março. Primeira sessão ordinária, exatamente. Isso, pela parte da noite. 20 horas, né? 19 horas. 19 horas. Perfeito. Bem, eu quero agradecer a presença dos senhores. Começo pela doutora Aline Cairan, que é a diretora da Câmara. Obrigado pela sua presença ao vivo aqui. É bom saber da presença feminina também lá num cargo tão importante, né? A gente precisa sempre valorizar isso e desejar um bom trabalho, doutora Aline, lá à frente da Câmara de Vereadores. Nós que agradecemos, Celso, pela recepção, né? E eu gostaria de mais uma vez colocar o Poder Legislativo, em nome do presidente e de toda a sua equipe, à disposição da comunidade para sanar quaisquer dúvidas que surgirem, reforçando mais uma vez o convite para que todos os munícipes participem das nossas sessões ordinárias, questionem acerca do Poder Legislativo, e também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e a todos que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Muito obrigado. Dr. Jardel Della Valle, assessor jurídico, obrigado pela sua presença e esclarecimentos aqui no LA Entrevista. É sempre um prazer estar à disposição para prestar esclarecimentos. Esperamos que de alguma forma contribuímos e estamos à disposição, Celso Santos, para sempre que necessário estarmos aqui na rádio para ajudar a esclarecer o papel do legislativo junto à comunidade. Perfeitamente. Nós também estamos à disposição, doutor Jardel, a todo instante. Presidente Palocinho, desejo ao senhor muito sucesso aí nesse ano. Será longo pela frente, com muitas sessões. Nós sabemos aí do seu trato com os demais vereadores e com a comunidade também. Desejamos então muito boa sorte. E claro, estamos aqui sempre à disposição para falarmos a toda a nossa região, tá bem? Obrigado, Celso. E novamente eu quero convidar a nossa comunidade para que se faça presente nas sessões, para que talvez, se precisarem, possam me visitar, Celso, porque estou fazendo e prestando expediente na Câmara de Vereadores todos os dias pela parte da manhã. Então, isso, todos os dias, se alguém se deslocar até a Câmara de Vereadores, eu estarei lá para atendê-los. A não ser que eu tenha saído em algum compromisso aí dentro da Prefeitura. Talvez junto com a Secretaria da Agricultura, de Obras, alguma coisa, nós estamos fazendo. Mas sempre estarei na Câmara de Vereadores para recepcionar a nossa comunidade, para que talvez tenha alguma dúvida e nós podemos ajudar, auxiliar e também mostrar a Câmara de Vereadores. Isso é interessante quando a comunidade participa, Celso. Então, quero dizer que estou à disposição, boto o Poder Legislativo à disposição da nossa comunidade e a gente terá um ano longo pela frente. Quero deixar aí dizer para a nossa comunidade que será um ano muito bom, será um ano de evolução, um ano de desenvolvimento para o nosso município, Celso. Então isso a sociedade vai acompanhar, será um ano aí muito bom de surpresas e que a nossa comunidade possa acompanhar e também já desejar aí para a nossa comunidade um feliz aniversário do nosso município, que é quinta-feira, no dia 28, e deixar aí os parabéns para a nossa comunidade, uma comunidade batalhadora, uma comunidade guerreira, que faz a nossa cidade desenvolver e ser hoje aí a princesa do Médio e Alto Uruguai, né, Celso? 64 anos, né, presidente? 64 anos de emancipação. De emancipação político-administrativa, dia 28, próxima quinta-feira, feriado municipal, inclusive. Feriado municipal, isso aí. Deixar aí os parabéns à nossa comunidade, que faz a nossa cidade aí ser a nossa grande
querida aí do Médio Alto Uruguai. Mas, Celso Santos, agradecer a presença, é uma satisfação poder estar novamente aqui, estou à disposição de vocês quando quiserem, e obrigado pelo convite aí, e deixar toda a nossa comunidade frederiquense e regional um abraço apertado do presidente Panocinho. Muito obrigado. Presidente Panocinho, doutor Jardel, doutora Aline, falando sobre o ano legislativo que se inicia em breve, na semana que vem, na nossa Câmara de Vereadores de Frederico.